Seja bem-vindo a mais um episódio do Campo e a Cidade. Hoje vamos ver a relação entre a produção do campo e as necessidades da cidade, como dependemos muito da vida rural para que tenhamos a vida urbana. Hoje responderemos as dúvidas mais comuns em relação à produção de alguns alimentos, roupas, além de falar sobre a vida do campo e a quantidade de água que é usada e o transporte. De onde vem o cropped? O cropped surgiu na década de 30 como roupa de banho e se popularizou na década de 90. Atualmente, é uma peça de roupa que pode ser usada por pessoas de todos os estilos e idades. As primeiras notícias sobre o cropped datam das décadas de 30 e 40. Como que é o processo da produção dos croppeds? O processo de um cropped pode variar dependendo do tipo de tecido e do design da roupa. Elas podem ser feitas manualmente ou com a ajuda de máquinas especializadas da roupa. Pensando assim, Gabi, pode-se ver que até os nossos croppeds e roupas estão associados às pessoas que vivem no campo. Vamos supor que uma roupa ela seja feita inteiramente de algodão. Para isso, precisamos do tecido, aonde o algodão é cultivado e colhido, as fibras do algodão são separadas das sementes, as fibras são abertas em alinhadas e transformadas em fio, passando pelo processo de tecelagem. E por fim, o acabamento, onde o tecido ele passa pelo processo de lavagem, tingimento e impressão, para melhorar a qualidade e a aparência. Em um belo dia em uma cozinha, havia o Pietrinho e a Isabelinha, até que a Isabelinha pegou uma banana. E o Pietro foi até a geladeira e abriu e pegou o leite. Até que Isabelinha virou para o Pietro e perguntou: Pietro, de onde vêm os leites e os queijos? Como o Pietrinho ele era viciado em Minecraft, ele não soube responder. Porém, a sua versão do futuro spawnou e explicou para Isabelinha. O leite é uma secreção nutritiva de cor esbranquiçada e opaca produzida pelas glândulas mamárias das fêmeas. O leite mais produzido e distribuído para o consumo humano é o da vaca. O líquido é produzido pelas células secretórias das glândulas mamárias ou mamas. Por mais que Pietrinho parou com Minecraft, ele começou a jogar Clash Royale. Por isso que ele não consegue explicar muito. De volta no cenário, Isabelinha e Pietro estavam lá. Até que o Pietro fez a seguinte pergunta: Mas de onde será que vêm as frutas? Isabela, desde muito cedo uma leitora de filosofia, não poderia responder essa pergunta na casa da avó, porque a única resposta certa seria que Deus criou. Se irritou com o Pietro e falou: Mas Pietro, chega, você tá com o leite na mão ainda. Mas, Isabela, de onde vêm as frutas? As frutas chegam na cidade de várias formas, dependendo do tipo de fruta e da região de produção. As frutas são cultivadas em áreas rurais ou zonas agrícolas. Elas são plantadas, cuidadas, colhidas e preparadas para o transporte. Após a colheita, as frutas são transportadas para mercados, atacadistas, cooperativas ou centros de distribuição. Isso pode ser feito por caminhões, vans refrigeradas ou até mesmo por trem, dependendo da distância e da necessidade de conservação. A partir desse centro de distribuição, as frutas são encaminhadas para os pontos de venda, como feiras, mercados, supermercados e quitandas. O transporte pode ser feito por caminhões menores ou até mesmo por transporte mais locais, dependendo da cidade. Finalmente, as frutas chegam aos consumidores por meio desses mercados e estabelecimentos de vendas. Esse processo pode variar de acordo com a logística e infraestrutura de transporte da região, além do tipo de fruta. Algumas necessitam de transporte mais rápido e refrigerado para garantir sua qualidade. Bom, como o Pietro e a Isabela já explicaram pra gente da onde que vêm as frutas e da onde que vem o leite, será que Cauane consegue explicar pra gente da onde que vem a carne? A carne bovina, que chega aos açougues e supermercados em todo o Brasil, vem de uma cadeia produtiva complexa que envolve fazendas de criação de gado, frigoríficos e distribuidores. A produção de carne bovina começa nas fazendas, onde os animais são criados, podendo ser a pasto ou em confinamento. Depois, os animais são levados para os frigoríficos, onde são abatidos e processados, resultando em carcaças que são desossadas e cortadas. Depois, há uma inspeção antes da morte. Depois, eles têm um descanso e uma dieta hídrica. Há uma lavagem dos animais, depois uma insensibilização, que pode ser considerada a primeira operação do abate, propriamente dito.
A insensibilização consiste em colocar o animal em estado de inconsciência até o fim da sangria. Depois da sangria, eles são esfolados e há uma remoção de pele e cabeça. Depois a evisceração, a lavagem das carcaças, inspeção pós-morte, conservação, refrigeramento da carne bovina. Depois há um transporte e a distribuição e venda para que ela chegue até a nossa casa. Falando em carne, isso é quase uma carne. Inclusive, pedi um refrigerante porque hoje é um dia especial. Catarina, juntamente com a Cauane, foram até o McDonald's para fazer uma observação. Fizeram um paralelo diante a carne produzida no campo rural e o hambúrguer do McDonald's, que é ultraprocessado. Como uma carne bovina que vem diretamente do campo, se torna esse hambúrguer que comemos. Os hambúrgueres do McDonald's são feitos de carne bovina, sal e pimenta. Eles são processados em uma fábrica. O processo de produção é, em primeiro lugar, grandes pedaços de carne são moídos. Depois, a carne moída é moldada automaticamente na forma de hambúrguer. Os hambúrgueres são congelados e embalados. E depois, os hambúrgueres são enviados aos restaurantes. Nos restaurantes, os hambúrgueres são temperados fritos com ingredientes de carne bovina, sal e pimenta. Alguns dos hambúrgueres são feitos de cortes de partes dianteiras e costelas do boi. A carne é inspecionada e processada dentro de um período de, normalmente, até 1 dia e meio. Não é adicionado nenhum tipo de produto químico, aditivos ou espessantes à mistura. É evitar que o hambúrguer se desmanche, eles são congelados rapidamente, assim que saem das formas. A quantidade de transportes que trazem produtos do campo para nós é vasta e complexa, envolvendo diversos modais e rotas. A distribuição de alimentos e outros produtos agrícolas depende de uma rede logística que inclui transporte rodoviário. A poluição do ar acontece quando substâncias nocivas são lançadas na atmosfera, alterando sua composição natural. As principais causas da poluição do ar incluem a queima de combustíveis fósseis, as emissões industriais, as queimadas e desmatamentos, atividades agrícolas e o transporte. A queima de combustíveis fósseis é quando a queima de carvão, petróleo e gás natural em veículos, indústrias e usinas de energia liberam gases poluentes, como dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. E o transporte é quando a queima de combustíveis em veículo emite gases poluentes e partículas finas. Sempre quando a Catarina vai ao McDonald's, ela sempre pega um refrigerante. Já os meus pais, eles preferem vinho. Quando viajamos, eles sempre levam a gente para ver o processo do vinho, aonde a primeira etapa é o plantio, onde tudo começa. Depois a colheita, nela acontece o que chamamos de aprovação das uvas, aonde a gente vê se a uva é qualificada para um vinho de qualidade ou não. As uvas que não são qualificadas para vinhos, elas são descartadas. Quanto maior for a qualidade da uva, melhor vai ser o vinho. É de se esperar que as pessoas que trabalham com a colheita das uvas moram próximo da região ou até mesmo dentro da região. Em São Roque, por exemplo, pode-se ver que a maioria dos coletores que trabalham dentro desses campos rurais, eles moram dentro da fazenda ou do sítio ou em lugares próximos que já são predestinados a eles diante do seu chefe ou até mesmo de um negócio de família. Meu Deus, mas e a água nisso tudo? Como é que fica? Verdade, né, Má? O quanto será que é gasto para realizar todas essas atividades que a gente já citou até agora? O quanto de água a gente gasta? A indústria e o agronegócio são os setores que mais consomem água no Brasil. Anualmente, são utilizados 67,3 trilhões de litros de água para abastecimento humano e animal, indústria, mineração, irrigação e termoeletricidade. A água atua como matéria-prima, solvente, agente de lavagem, veículo de suspensão
e em processo de transmissão de calor. A produção de bens de consumo requer grande volume de água. Por exemplo, 1 kg de chocolate usa 17 mil litros de água. 1 kg de carne bovina, 15.500 litros. Uma calça jeans, 8 mil litros. Uma camisa de algodão, 2 mil litros e 500. E 1 quilo de carne suína usa 6 mil litros de água. Pensando nessa questão, será que as pessoas que vivem no campo têm acesso a saneamento básico e à própria água? As pessoas rurais no Brasil enfrentam grandes dificuldades no acesso à água potável. Muitas comunidades do campo não têm infraestrutura adequada para garantir o fornecimento regular de água tratada. Em áreas mais remotas, as fontes de água, como poços e rios, muitas vezes não têm tratamento adequado, o que pode comprometer a qualidade da água consumida, tornando-a imprópria para o consumo e aumentando o risco de doenças. Além disso, a escassez de água é um problema grave em algumas regiões rurais, especialmente durante períodos de seca, que tem se tornado mais frequente devido às mudanças climáticas. A falta de investimentos públicos em saneamento básico dificulta a implementação de sistemas de abastecimento de águas potáveis nas zonas rurais. Como já foi dito, por conta da falta de água potável, a falta de saneamento nas áreas rurais também é um desafio. Muitas pessoas não têm acesso ao esgoto ou lixo. Isso resulta em condições de saúde precárias, com aumento de doenças como diarreia. Embora algumas áreas urbanas tenham avanço em saneamento, as rurais continuam esquecidas, muitas vezes por questões de custo e distância. A escassez de investimento público e privado agrava essa situação. Em meio do que foi dito, pode-se concluir que as pessoas que cuidam da nossa comida, que fazem a nossa colheita, são as pessoas que menos têm acesso a ela, as quais passam fome e dificuldade em meio da vida.